Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Samuel Marques e nós estamos iniciando o programa Operação Polícia Militar do Estado do Ceará, voltado à resolução de questões de direito constitucional do conteúdo programático da Polícia Militar do Estado do Ceará. E neste momento, como nós não temos edital ainda, estamos nos baseando no edital passado, no conteúdo programático passado, que condiz ao conteúdo do artigo 5º da nossa Constituição Federal e do artigo 144. Hoje iniciaremos tratando sobre questões no estilo certo ou errado sobre segurança pública na Constituição, lá do artigo 144. Sem perder mais tempo, vem comigo aqui para o meu material, por favor. Então, direito constitucional para Polícia Militar do Estado do Ceará. Essa é a nossa Operação Polícia Militar do Estado do Ceará. E vamos lá para a nossa primeira questão, já falando sobre guardas municipais. Sobre as guardas municipais, são destinadas à proteção de bens, serviços e instalações municipais. Quando a gente trata das guardas municipais, devemos observar o que dispõe o artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. Artigo 144, parágrafo 8º. E a nossa Constituição Federal diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Então está perfeita aqui a afirmativa. São destinadas de fato à proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. É para isso que serve a Guarda Municipal. Eu posso já dizer que está correta essa nossa primeira questão. E vale lembrar que guarda municipal não é órgão de segurança pública, tá bom? Então, não são órgãos de segurança pública. Essa é uma informação importante para a sua prova de direito constitucional. Por que não são órgãos de segurança pública? Para começo de conversa, entendemos que os órgãos de segurança pública são aqueles que estão previstos taxativamente na lista do artigo 144 do inciso 1 ao 6. Outro ponto importante é que a segurança pública é dever do Estado, sendo a Guarda Municipal não um dever e sim uma possibilidade. Observa bem o que aqui diz o parágrafo 8º do artigo 144. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Se os municípios poderão, quer dizer que é uma faculdade e não uma obrigação. Segurança pública é uma obrigação, a Guarda Municipal é uma faculdade para sua criação, tá bom? Essa é uma informação interessante. Outro ponto que eu vou anotar aqui é essa ideia que eu estou colocando para vocês, tá? Não são de criação obrigatória. É importante também destacar esta informação sobre as guardas municipais. Não são de criação obrigatória. Tenta lembrar do termo que a nossa Constituição Federal adota quando trata sobre as guardas municipais. Os municípios poderão. Então, essa ideia de poder não ser dever é bem importante para nós, tá bom? Feitas essas considerações, está correta aí a primeira questão. Passa para a nossa segunda questão. Olha aí que interessante. As guardas municipais têm por competência o policiamento ostensivo. Quando eu falo da atividade policiamento ostensivo, eu estou tratando daquela atividade, pessoal, de combate a delitos de forma preventiva. A ostensividade serve para o combate a delitos de forma preventiva. Só que se você observar constitucionalmente falando, não se atribui essa competência à Guarda Municipal. Eu sei, inclusive, que hoje existe no Brasil o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que estabelece lá competências para o exercício da atividade de polícia ostensiva. Mas isso você não encontra na nossa Constituição Federal. O interesse que nós devemos ter dentro da Constituição Federal não é voltado a policiamento ostensivo da Guarda Municipal, e sim voltado àquilo que nós chamamos de policiamento patrimonial. Então, se você observar bem, essa questão já está errada, pois o policiamento ostensivo não é garantido pela nossa Constituição Federal como atividade da Guarda Municipal, e sim a gente deve entender que a Guarda Municipal exerce atividade de polícia patrimonial, pois a atribuição constitucional destinada à Guarda Municipal é somente na proteção de bens, serviços e instalações municipais, tá bom? Então tá errada aí a nossa segunda questão, mais uma vez de acordo com a disposição do artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal, tá bom? Passa para a nossa terceira questão.
Olha lá, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias civis subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, quando a gente fala de PM, de Corpo de Bombeiro Militar e de Polícia Civil, isso está certo ou está errado, pessoal? Isso está correto, tá bom? Eles se subordinam sim aos governadores, essas instituições, esses órgãos subordinam-se sim aos governadores. Inclusive, você encontra essa disposição lá no artigo 144, parágrafo 6º. Só que eu quero destacar um outro ponto com vocês, tá? A emenda constitucional número 104 de 2019 alterou o texto do parágrafo 6º e colocou nesse conjunto aí também, sabe quem? As polícias penais. Você deve saber que as polícias penais são órgãos de segurança pública que foram recentemente acrescentados ao texto da nossa Constituição por meio de emenda constitucional, até porque para alterar a lista de órgãos de segurança pública somente seria possível mediante emenda constitucional, não é? E alterou de modo a acrescentá-lo e também colocou a Polícia Penal dos estados e do Distrito Federal como subordinadas aos governadores dos respectivos entes federativos. Então eu posso acrescentar, tá bom? Aqui também as polícias penais dos estados e do Distrito Federal. Ah, professor, não falou aí sobre polícia penal, deixou errada a questão? Deixou não, pessoal. Não deixou, perceba que não está perguntando sobre a literalidade. Só afirmou que polícia militar, que corpo de bombeiro militar e polícia civil são subordinados aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Isso não deixou errado, tá bom? As polícias penais dos estados e do DF, é importante destacar que a da União, logicamente, não entra nessa equação, dos estados e do DF são subordinadas também, subordinadas aos governadores, subordinadas aos respectivos governadores. Essa informação também nos é interessante, tá bom? Respectivos governadores. Colocar aqui de forma abreviada. Bom, outro ponto interessante que vale a pena destacar aqui, tá, pessoal? Aproveitando esse ensejo, é sobre a ideia de subordinação ser diferente de organização. E quando eu falo sobre isso, eu estou me referindo aos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Não sei se você já ouviu falar, mas o Distrito Federal é um ente federativo um pouco estranho. Ele às vezes tem competências de municípios, outras vezes tem competências de estado. Mas se você observar bem a formação do Distrito Federal, ele não tem condições orçamentárias para manter o que os estados contêm e nem o que os municípios contêm. Então, se você observar, o Distrito Federal traz uma peculiaridade interessante para todos nós. Quando nós falamos sobre a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal do Distrito Federal, a gente vai trazer algumas peculiaridades, tá bom? Primeira informação que essa você deve lembrar sempre na sua prova. Inclusive, esse parágrafo 6º do artigo 144 já destaca. Esses órgãos do Distrito Federal são subordinados ao governador do DF. Isso aqui você já deve saber, tá bom? De acordo com a literalidade do parágrafo 5º do parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição. Só que, além de serem subordinados ao Distrito Federal, a gente vai encontrar uma peculiaridade interessante. Esses órgãos, pessoal, por mais que sejam subordinados ao governo do Distrito Federal, eles são considerados, deixa eu ajeitar isso aqui que deu uma travada, eles são considerados como organizados e mantidos pela União, tá bom? Eles são organizados e mantidos pela União. Então você percebe que por mais que sejam subordinados ao governador do Distrito Federal, a gente vai entender
que são organizados e mantidos pela União, na condição de que o ente federativo, o Distrito Federal, não tem condições orçamentárias de manter esses órgãos. É essa a ideia interessante que pode ser cobrada na sua prova. Vale essa observação, tá bom? Mas nada exclui aquela noção já prevista no parágrafo 6º do artigo 144. São organizados e mantidos pela União, porém são subordinados ao governador do Distrito Federal. Não vá falar na sua prova que, pelo fato de serem organizados e mantidos pela União, serão subordinados ao presidente da República. Nada disso. São subordinados ao governador do Distrito Federal. Essa é a ideia que você vai levar para a sua prova, beleza? Feitas essas considerações, terceira questão, corretíssimo aí, né? Passa para a nossa quarta questão. A segurança pública, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, é responsabilidade de todos. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente observa o caput do artigo 144, lá fala sobre a ideia de segurança pública. Diz a Constituição Federal, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, ó, para não confundir, tá? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, a segurança pública é ou não é de responsabilidade das pessoas, de todos? Sim, é, tá? Todos devem contribuir com a segurança pública. Está correta essa disposição aqui, uma vez que a gente sabe que segurança pública é dever do Estado, ou seja, o Estado é que deve proporcionar a atividade de segurança pública, mas quando a gente fala sobre segurança pública, a gente deve entender que todos têm direito e responsabilidade, tá bom? Como assim responsabilidade, professor? É porque todo mundo deve manter a atuação de segurança pública em sua plenitude, de modo a entender que todos devem garantir ali, devem exercer direitos relacionados à manutenção da segurança pública. Então, se um indivíduo ele é assaltado, ele tem a responsabilidade de fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência. Se esse indivíduo ele vê a prática de um crime, ele tem a responsabilidade de fazer a devida denúncia. É essa a noção. Então, é direito de todos e responsabilidade de todos, mas é dever do Estado. A condição de dever vem daquela noção de que a segurança pública é um direito fundamental de segunda geração e isso implica uma atuação positiva do Estado. O Estado deve nos impor a segurança pública, deve nos garantir a segurança pública. É tanto que os órgãos de segurança pública, todos eles são órgãos estatais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e as polícias penais dos estados, da União e do Distrito Federal. Beleza? Feitas essas considerações, bem tranquila, essa quarta questão está correta. Só não vá confundir, tá? Dever com responsabilidade. O dever é do Estado e a responsabilidade é de todos. E de fato está certa aí a quarta questão. Passa para a nossa quinta questão. Olha lá. Compete exclusivamente à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Pergunto para você, pessoal, isso está correto, está? Se você observar bem o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 144 da nossa Constituição, no seu inciso 2, que trata dessa competência, ela diz que compete à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Mas tem uma vírgulazinha depois, ó, vírgula, sem excluir a atividade fazendária, sem prejuízo à atividade fazendária ou a outros órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência. Sabe o que é que significa aquele sem prejuízo da atividade fazendária ou de outros órgãos públicos nas suas respectivas áreas de competência? Está determinando ali que essa competência não é exclusiva. Então isso está errado, tá, pessoal? Exclusivamente não, pois de acordo com o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2, que fala sobre essa competência da Polícia Federal, entende-se que trata de uma competência concorrente. Você sabe dizer o que é uma competência concorrente? É aquela competência que pode ser exercida por outros órgãos mais. Imagina aqui comigo, ó, concorrente.
Imagina aqui comigo, se somente a Polícia Federal fosse apurar o tráfico de drogas, a gente simplesmente não teria como combater o tráfico de drogas no Brasil. Mas você observa, assistindo jornais policiais, de que a Polícia Militar faz apreensão de tráfico de drogas, prende traficantes, a Polícia Civil também, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal, enfim. Percebemos que essa atuação contra o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho não é de competência exclusiva da Polícia Federal. A gente entende que é uma competência concorrente. Por que competência concorrente? Porque a nossa Constituição Federal diz que essa atribuição também pode ser exercida pela atividade fazendária. Já eu explico para vocês o que é isso, tá? Pela atividade fazendária, também pode ser exercida por outros órgãos públicos. Por outros órgãos públicos. Outros órgãos públicos. Colocar aqui para vocês. Outros órgãos. Beleza. Só para vocês entenderem, o que é atividade fazendária? Trata-se da atividade exercida, por exemplo, pela Receita Federal, pela Secretaria da Fazenda, pela Secretaria de Finanças de um município. A atividade fazendária é aquela relacionada à cobrança de tributos. Só para você ter uma noção, o crime de descaminho é aquele crime de comercialização de produtos que são legais, porém estão irregulares, sem o pagamento de imposto. Então vamos supor que o indivíduo venha dos Estados Unidos trazendo ali uma série de produtos legais, porém que não houve ali o pagamento devido do imposto. Nessa situação, a Receita Federal do Brasil pode ou não pode atuar aquele indivíduo ali na prática do crime de descaminho? Pode, sem precisar da atuação da Polícia Federal, de modo que a nossa Constituição traz essa permissão aqui no parágrafo 1º do artigo 144, no seu inciso 2, ao determinar que essa competência aqui não prejudicará a atividade fazendária ou de outros órgãos, uma vez que trata-se de competência concorrente. Portanto, está errada aí a nossa quinta questão, tá bom? Interessante questão, passa para a nossa sexta questão. Olha que interessante essa questão aqui também. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Eu acabei de dizer para vocês que o contrabando, o tráfico de drogas e o descaminho não são de competência exclusiva da Polícia Federal. Mas se eu falei aqui de exercício de função da Polícia Judiciária da União, eu posso ou não posso dizer que é exclusiva da Polícia Federal, hein? Nesse caso, eu posso e devo dizer, pois o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da nossa Constituição Federal, diz que é da Polícia Federal a competência de exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Todo crime que deve ser investigado em âmbito de competência da União deve ser considerado como da Polícia Federal. E essa informação até é importante, não é? Pois nós sabemos que o que não for da Polícia Federal vai ser de quem, hein? Da Polícia Civil, na forma do parágrafo 4º do artigo 144, tá bom? Então essa noção é interessante. Tudo que for de competência da Polícia Federal, tudo que for de competência da União para a apuração de crimes é da Polícia Federal, de acordo com a disposição do parágrafo 1º, inciso 4 da nossa Constituição Federal. Beleza? Então está correta sim essa questão aqui, bem tranquila, de acordo com a literalidade do texto da Constituição. Passa comigo agora para a nossa sétima questão. Olha lá, a Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão uniforme e tenham repercussão internacional. Infrações que exijam repressão uniforme, mas que tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas pelas polícias civis e polícias militares. Aqui, pessoal, nós devemos observar a segunda parte do que determina o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Diz lá a Constituição Federal: compete à Polícia Federal, inciso 1, a apuração de infrações criminais contra a ordem política e social, bem como em detrimento de bens, serviços e interesses
da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme. Então eu pergunto para você, é somente o crime cuja prática tenha repercussão internacional e exige a repressão uniforme, que é, da Polícia Federal, é? Não. Também entra o de repercussão interestadual, tá bom? Portanto, tá errada essa disposição aqui. Tá errada, pois se você observar aqui, ó, tanto os crimes de repercussão interestadual, como os crimes de repercussão internacional, que exijam repressão uniforme, serão de competência da Polícia Federal, tá bom? Essa informação é importante para todos nós, é muito importante para todos nós. Portanto, fica aí essa observação internacional, assim como os crimes de repercussão interestadual. Mas a informação que talvez seja mais... Opa, acabei apagando aqui. Deixa eu ajeitar de novo aqui, tá? Tá errado por conta da repercussão interestadual e nós devemos saber que todo crime de repercussão internacional ou interestadual que exijam repressão uniforme serão de competência da Polícia Federal, tá bom? Internacional ou interestadual, colocar aqui para vocês, interestadual, que exijam repressão uniforme, colocar aqui para vocês de vermelho, para destacar esse ponto, uma vez que esse ponto é fundamental de ser buscado em sua prova, tá bom? Repressão, que exijam repressão uniforme, devem ser considerados como de competência da Polícia Federal. Beleza? Essa disposição você encontra no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Feitas essas considerações, está errado, pois o crime de repercussão interestadual que exige repressão uniforme ainda assim é da competência da Polícia Federal. Beleza? Sétima questão está aí. Passa para a nossa oitava questão. Olha lá, a Polícia Federal tem competência para apurar infrações penais que causem prejuízos aos interesses da União, ressalvadas aquelas que atinjam órgãos da administração pública indireta no âmbito federal. Pessoal, observa mais uma vez o que diz o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Colocar logo aqui a referência constitucional e eu estou colocando essas referências com o intuito de que você anote e de que você depois revise, tá bom? Aqui eu só estou mostrando para vocês o que pode ser cobrado na sua prova e isso serve para a gente extrair o máximo de conhecimento de cada questão. Se você observar bem, em muitas questões aqui eu não estou somente fundamentando o porquê está certo ou o porquê está errado. Estou trazendo tudo de informação adicional que possa somar para o seu conhecimento, pois essa é a nossa ideia aqui no nosso canal. Inclusive, logo pedindo aqui para vocês no meio do vídeo, se você está curtindo esse vídeo aqui, se você está gostando, clica aí em gostei, tá bom? Clica aí no like, dê like nesse vídeo, se inscreve no canal e saiba que toda sexta-feira estaremos aqui com a Operação Polícia Militar do Estado do Ceará, até a data da prova. Feita a prova, depois a gente cessa esse programa, tá bom? Mas até lá, conte com a minha participação, conte com minha ajuda para que você consiga alcançar esse seu sonho, tá bom? Beleza? Vai, volta aqui comigo. Artigo 144, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, diz que é de competência da Polícia Federal, pessoal, na primeira parte, apurar as infrações penais contra a União. Mas também fala que é de sua competência contra as infrações penais contra as entidades autárquicas da União, assim como também as empresas públicas da União e empresas públicas da União. Colocar essa informação aqui para você. Tá bom? Lá fala na primeira parte do inciso 1 do artigo 144, parágrafo 1º. Mas aqui vale também a consideração de alguns pontos importantes.
Quando eu falo entidade autárquica, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a autarquias e a fundações públicas, tá bom? Autarquias e fundações públicas. Então, se você observar bem neste ponto, o crime que for cometido contra a União será de competência da Polícia Federal. O crime que for cometido contra as autarquias e fundações públicas da União será também de competência da Polícia Federal. E os crimes contra empresas públicas da União também serão da competência da Polícia Federal. Se você observar, vai ou não vai alcançar também a competência da Polícia Federal contra esses crimes, contra os órgãos da administração pública indireta, hein, pessoal? De certa forma, sim, tá? De certa forma, sim. Então, eu posso dizer que essa oitava questão está errada. Mas, aqui eu gostaria de trazer para vocês uma observação bem importante, tá bom? Estaria errada mesmo, mais errada ainda, se falasse que a competência da Polícia Federal não atingiria todos os órgãos da administração pública indireta, todas as entidades da administração pública indireta. Aqui vale uma consideração importante que eu vou trazer aqui para vocês como observação, tá? Para quem não sabe o que é administração pública, a administração pública pode ser considerada como uma atividade, né? Lá para o direito administrativo. E a administração pública, ela pode ser dividida em duas áreas. Existe a administração pública direta e existe a administração pública indireta. A administração pública direta, para o conhecimento de vocês, é aquela que é composta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Até colocar aqui para vocês, ó. União, estados, DF e municípios é o que nós chamamos por administração pública direta. E nós temos também o que chamamos por administração pública indireta, que eu vou já colocar aqui para vocês. A administração pública direta, então, é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, são os mesmos entes da federação. Essa noção ela é interessante para nós, mas mais interessante ainda é entender sobre a administração pública indireta. Eu vou já chegar no ponto que eu quero que você entenda, tá bom? Mas vem aqui comigo. Então, colocar aqui, só trocar aqui minha caneta por uma caneta preta, colocar aqui, ó, colocar administração pública indireta, e eu quero que vocês saibam quais são as entidades da administração pública indireta para a gente fazer o seguinte raciocínio. É entendido como entidade da administração pública indireta as autarquias, colocar aqui para vocês, as autarquias, também são consideradas as fundações públicas, também são consideradas as empresas públicas, e por último também serão consideradas as sociedades de economia mista, tá bom? Você já deve ter ouvido falar sobre esses termos, né? Ó, sociedade de economia mista. Beleza. Isso é administração pública indireta. Por que eu estou fazendo essa observação? Como eu disse para vocês, a nossa ideia aqui é extrair o máximo de conhecimento de cada questão e eu não estou fundamentando somente essa questão porque a gente já resolveu. Eu estou querendo trazer outro raciocínio para você. Cuidado, pois no inciso 1 do artigo 144, parágrafo 1º, diz que é de competência da Polícia Federal apurar infração penal contra a ordem política e social, bem como em detrimento da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Olha o que é que está falando ali, tá? Está dizendo a Constituição Federal que o crime cometido contra a União será de competência da Polícia Federal. Assim como o crime cometido contra suas entidades autárquicas, ou seja, contra as autarquias e fundações públicas da União, também serão de competência da Polícia Federal. E lá termina falando das empresas públicas. Mas o que é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe que em nenhum momento atribuiu-se à Polícia Federal a competência para apurar as infrações penais contra as sociedades de economia mista.
Isso no sentido de que você vai entender que contra sociedade e economia mista não é da Polícia Federal, tá bom? Então, se falar na sua prova de crime cometido contra a sociedade e economia mista da União, é a Polícia Federal quem vai investigar? É? Não é. Quem investiga nesse caso, já que não é da Polícia Federal, será da Polícia Civil, que fica com o resto. É essa a noção que eu quero que vocês entendam. É por isso, pessoal, é por isso que essa observação lhe é muito importante. Tira um print dessa tela, pois isso é muito importante, tá bom? Toma cuidado ao texto da Constituição Federal. Então, errada aí a nossa 8ª questão. Passando para a nossa penúltima questão, a nossa 9ª questão. Olha lá. As polícias civis incumbem a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas nas localidades onde não existe a delegacia de Polícia Federal. Nada disso, pessoal, nada disso. Na verdade, se você observar o artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição, diz que a Polícia Civil exercerá a polícia judiciária, mas ressalvada a competência da União, ou seja, tudo que não for da Polícia Federal será da Polícia Civil, e também ressalvada a apuração de infrações penais militares. Nada a ver essa disposição aqui da 9ª questão, não é isso? Devemos observar bem lá o texto da Constituição, artigo 144, parágrafo 4º, moleza essa questão. Isso daqui é da Polícia Federal. Olha, Polícia Federal tem atuação em todo o território nacional. Logicamente, isso não se aplicaria, não importa se naquela localidade tem ou não sede da Polícia Federal, pois a sua atuação é em todo o território nacional, tá bom? Feitas essas considerações, errada, olha aí a nossa última questão. 10ª questão. A Polícia Federal destina-se prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Lembra que a gente já resolveu uma questão sobre isso aqui? A gente já falou hoje sobre uma questão quanto a isso, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2 da nossa Constituição Federal. É de competência da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho? Sim, mas essa competência não é exclusiva, trata-se de competência concorrente. E é exatamente isso que foi afirmado aqui, ó, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Está correta aí a nossa 10ª questão. Lembra dessa competência da Polícia Federal? É muito importante para a sua prova, tá bom? Lembra dessa competência. Lembra que não é exclusiva e sim é concorrente, no sentido de que todos os demais órgãos de segurança pública, assim como a própria atividade fazendária ou até mesmo outros órgãos públicos podem atuar nas suas respectivas áreas de competência, tranquilo? Feitas essas considerações, aí foram resolvidas 10 questões no estilo certo e errado, todas elaboradas por mim, para lhe auxiliar no seu estudo para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Antes da gente terminar a nossa videoaula, aqui está, tá, à sua disposição o meu Instagram, @Prof. Samuel Marques. Você pode mandar mensagem lá no direct que eu tenho o maior prazer de responder a sua dúvida caso ela exista, tá bom? No mais, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar as notificações, pois sempre estaremos aqui todas as sextas-feiras com a Operação Polícia Militar do Estado do Ceará até a data da prova. Eu conto com você nessa jornada, vamos junto e a gente se vê no nosso próximo encontro. Vamos em frente!